Da primeira tabela de vendas até a entrega de um apartamento, muitos estudos nos mostram que apartamentos podem valorizar de 15% até 40% do seu valor durante o período de obras. Inclusive, há casos onde a valorização é ainda até maior, podendo passar 50%, 60% durante o período de obra. Porém, não são todos os casos e muito mais do que regra, estes são casos tratados como exceção. Ao mesmo tempo, tirando essa parte de investimento, valorização e por aí vai, muitas pessoas só conseguem comprar um imóvel se for comprado durante o período de obra ou na planta. Para isso, a gente vai usar o exemplo da Sindiorrana. Qual aqui, produção? Sindiorrana. Para comprar um imóvel pronto, a Sindiorrana vai ter que dar 20% de entrada do valor do imóvel e financiar os outros 80%. Isso pode variar, mas varia pouco. Na grandíssima maioria das vezes, é dessa forma que os financiamentos funcionam. Para exemplificar e deixar mais claro, digamos que a Sindiorrana quer comprar um apartamento de 500 mil reais. Então, 20% dos 500 mil reais, que é o valor do imóvel dos sonhos dela, ela vai ter que dar 100 mil reais de entrada logo no início da negociação para o proprietário e financiar os outros 400 mil reais com o banco. É assim que funciona. Agora, vamos ser sinceros aqui. Quantas pessoas hoje no Brasil têm 100 mil reais para dar entrada em um bem? E é por esse motivo que muitas pessoas hoje só conseguem comprar o seu apartamento ou o seu imóvel se for adquirido na planta, durante o período de obra. No vídeo de hoje vamos falar de vantagens, recomendações e também dicas para você que quer fazer esse tipo de compra. Então, sem mais delongas, vem comigo. Solta a vinheta. Fala, gente! Eu sou o Vinícius Amâncio, irmão corretor, e estamos aqui hoje para mais um vídeo. Vamos começar o conteúdo do vídeo falando das 5 principais vantagens, sendo que a primeira delas é flexibilidade de pagamento. Enquanto ao comprar o imóvel pronto, a pessoa que está adquirindo o seu imóvel tem que dar 20% de entrada no ato. No caso de comprar um imóvel na planta, essa entrada, sendo ela de 20, podendo chegar a 30, 40, dependendo da construtora e o tipo de empreendimento que está sendo negociado, essa entrada ela vai ser parcelada durante o período de obra. Então não precisa dar todo esse montante de valor logo no ato. Ele é parcelado durante aqueles 2 ou 3 ou até mais anos que a obra ela será construída. Não é incomum a gente encontrar, inclusive, empreendimentos de médio padrão em ótimas localidades com mensalidades abaixo de R$2.000 por mês. E essas parcelas durante o período de obras são chamadas de parcelas mensais, semestrais ou anuais, entrega das chaves, logo no ato do contrato. Tudo isso nós, do mercado imobiliário, chamamos de fluxo de pagamento. Em muitos casos, o fluxo de pagamento ele pode ser adaptado para a realidade de quem está comprando. Na hora de negociar, por exemplo, com uma construtora, é muito diferente de negociar com um banco. As construtoras tendem a ser muito mais flexíveis quanto ao pagamento durante o período da obra. Segundo ponto, nós abordamos já no cabeçalho desse conteúdo, que é a valorização durante o período da obra. Não é incomum a gente ver valorizações muito boas durante o período de construção de um determinado prédio. Então, na hora de escolher o seu imóvel, preze por localidades que têm, sim, boas perspectivas de valorização. Isso está no seu controle e você consegue buscar e correr atrás para pesquisar quais são os melhores imóveis no quesito potencial de valorização, principalmente se o seu intuito for investir e não morar. Mexer com obra não é fácil. Quem aqui já teve que construir algo, ou então reformar algum apartamento ou casa, sabe que trabalhar com obra não é uma coisa simples. Por esse motivo, a terceira vantagem é que muitas construtoras, durante o período da obra, permitem com que os proprietários que adquiram as suas unidades consigam, durante o mesmo período de obra, personalizar alguns detalhes do apartamento, como, por exemplo, derrubar uma parede aqui, ou então algumas já oferecem um pacote já com um valor extra para poder deixar o apartamento todo montado, em alguns casos também mobiliado. O proprietário não tem que se preocupar com a dor de cabeça de contratar um pedreiro, então uma empreiteira. Como muitas pessoas não têm o valor de entrada, ao invés de você pegar um empréstimo e pagar juros absurdos para conseguir dar entrada no seu imóvel, que você já vai pagar juros do financiamento, e imagine ainda ter que pagar juros de um empréstimo para conseguir dar de entrada num apartamento, a quarta vantagem de
você comprar um imóvel na planta é o planejamento financeiro. Como a entrega das chaves vai acontecer daqui a alguns anos, inclusive quanto mais cedo na esteira de lançamento do produto você comprar, mais tempo você vai ter para pagar. Então, se planejar financeiramente durante todo esse período de obra é uma baita de uma vantagem que muitas pessoas, ao comprar um imóvel, buscam, mas no caso de um apartamento pronto, não se tem tempo para conseguir se planejar financeiramente. E que, inclusive, para comprar um imóvel pronto, eu preciso me planejar financeiramente, talvez eu não tenha entrado, eu preciso juntar dinheiro para conseguir ter entrado, e daqui a 2 anos, 3 anos, quando eu tiver de fato a entrada, o valor do imóvel ele já mudou, ele já valorizou. Por que não comprar um apartamento hoje na planta, se planejar financeiramente durante esse período, para quando de fato eu for financiar com o banco, eu já ter condições financeiras diferentes daquelas da época onde eu adquiri aquele imóvel. E olha, comprar um imóvel não é algo simples, nem tudo que é simples é fácil, nem tudo que é fácil é simples. Existe muita burocracia, são muitos documentos que a gente tem que analisar na hora de comprar um imóvel, principalmente se esse imóvel ele já passou pela mão de muitas pessoas. Um apartamento na planta, ele é de fato um apartamento onde eu vou ser o primeiro proprietário daquele imóvel. Então muita burocracia é derrubada por esse motivo. Muitas construtoras inclusive oferecem facilidades na hora de fazer a escritura, o registro de imóvel e por aí vai. Muitas, inclusive, dão de graça esse tipo de documentação para os seus clientes. A gente pode ir na internet e ver vários relatos de pessoas que não tiveram boas experiências ao comprar o seu imóvel na planta. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai falar de 5 recomendações para você tomar cuidado antes de tomar a sua decisão e ir lá, assinar o contrato. O primeiro passo que você precisa fazer é pesquisar sobre a construtora e sobre a incorporadora do projeto. E aqui eu preciso fazer uma diferenciação entre as duas. A incorporadora, ela é responsável pelo projeto. A construtora, ela é responsável por construir. Em muitos casos, a construtora e a incorporadora são a mesma empresa, mas há casos onde a incorporadora, ela designa e terceiriza a construção para uma construtora fazer. Das duas, opte por pesquisar e confiar mais na incorporadora, que é a responsável pelo projeto. Por quê? Se a incorporadora for boa, bacana, e a construtora for ruim, é papel da incorporadora substituir a construtora para evitar prejuízos e atrasos no projeto. Agora, se a construtora for bacana, uma boa empresa, e a incorporadora não for, você está no sal. Por quê? Ninguém vai substituir a incorporadora, que é a dona do projeto. Dê uma olhada em potenciais processos que essa empresa enfrentou, como por exemplo no próprio site da Jus Brasil, ou então de reclamações de clientes, como no site do Reclame Aqui. Isso daí você consegue fazer de graça, sentado no sofá da sua casa, utilizando um computador ou então um celular. E aí? Eu comprei, assinei o contrato. Depois eu descubro que a obra não está indo mais para frente. Isso tudo porque ela não tinha um registro diante da prefeitura. Olha, é tão básico esse passo, mas muita gente nem sequer toma o cuidado de fazer isso, que é pesquisar pelo registro de incorporação daquele empreendimento. O registro de incorporação vai ser um registro feito em um cartório para dar ok para a realização da obra. Se não tiver o registro de incorporação, a obra ela é ilegal. Se você não está presente na cidade, ou não pode ir nesse cartório, ou não consegue ter esse acesso, peça para que alguém vá, seja a pessoa que está te vendendo, ou então a própria construtora te entregue esse documento e mostre que de fato há uma legalidade na construção daquele prédio ou daquele empreendimento. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver casos onde a qualidade dos materiais, ou até mesmo os materiais que foram prometidos durante a venda, não foram entregues quando a obra estava pronta. Em muitos casos, a pessoa proprietária talvez nem lembra do que foi prometido. Em alguns casos, a pessoa até lembra, mas ela não tem registrado o que foi vendido lá atrás. Por isso, para você se precaver desse tipo de problema, durante o processo de vendas, peça o memorial descritivo do empreendimento. Nele, vai conter todos os detalhes do que é que vai ser entregue para você. Peça o memorial descritivo e não só peça, guarde em um local seguro, seja numa nuvem, um local seguro, ou então imprima e guarda numa pasta em um cofre dentro da sua casa, porque você vai conseguir conferir lá na frente tudo que foi prometido para você não ser enganado. Hoje, a nossa condição financeira
é uma. Daqui a 1 ano, 2 anos, ela pode mudar, seja para melhor, para pior ou continuar na mesma. Só que tudo tem um risco. Para isso, não deixe de olhar a cláusula de desistência do seu contrato, porque você está assinando ele, você está dando ciência do que é que vai acontecer caso você desista e não queira mais comprar o imóvel. Isso custa caro. Então, dê uma olhada nessa cláusula. Infelizmente, não é todo mundo que olha. E lá na frente, caso aconteça algum imprevisto, a surpresa não vai ser positiva. Sim, comprar esse tipo de imóvel é muito vantajoso. Falamos, inclusive, algumas das vantagens aqui nesse vídeo. Claro que você tem que tomar algumas precauções para você não ter surpresas negativas lá na frente. E eu vou dar aqui algumas dicas que você não pode esquecer antes de tomar a sua decisão. Primeiro, tenha um acompanhamento legal. Pegar um contrato de muitas páginas de algo que a gente não domina não é uma tarefa fácil e talvez uma irresponsabilidade se você assinar sem entender de fato o que é que está escrito ali. Por isso, a minha dica é: contrate um advogado ou alguém especialista para, junto com você, ler esse contrato e te dar todas as informações que você precisa e principalmente coisas que você tem que se atentar naquele contrato ou até possíveis ilegalidades. Não estou dizendo que isso acontece sempre, é raro, mas acontece. Olhar uma cláusula, por exemplo, com uma multa abusiva ou coisas que são indevidas perante a lei, somente uma pessoa especialista vai conseguir te ajudar. E não é tão caro. Imagina que você está comprando um bem de altíssimo valor. O que é você investir um valor muito, mas muito menor para, antes de tomar a decisão, você não ter algo negativo de surpresa depois. E as opções para você comprar o seu imóvel na planta são muitas. Podem haver dezenas ou até centenas ou chegar a milhares de opções de empreendimentos diferentes. Dê uma olhada em quantas você puder. Pesquise e principalmente olha por algumas características, como por exemplo localização, qual é a incorporadora responsável pelo projeto e também quais são as especificidades daquela unidade ou daquele empreendimento. Todos os diferenciais daquele empreendimento, principalmente com relação aos imóveis que estão ao entorno, são argumentos de venda futuras caso você queira desinvestir ou vender esse imóvel no futuro. Por exemplo, uma planta melhor projetada, dê preferência para plantas com pouco corredor, quer dizer que ele foi melhor montado. Lazer, peca quem acha que lazer tem que ter tudo. Não tem que ter tudo, tem que ser melhor do que dos que estão em torno. Pesquise, não sai comprando aquele primeiro imóvel que você vê achando que ele é a melhor oportunidade da sua vida. Dê uma olhada em outras opções e também peça para a pessoa que está te vendendo, então para outra pessoa que seja especialista, falar quais são os diferenciais daquele empreendimento com relação aos imóveis que estão no entorno, na região. Caminhando para o final do vídeo, não deixe de visitar o local do empreendimento. Localização no mercado imobiliário é um dos aspectos mais, se não o mais importante. Quais são as perspectivas de crescimento dessa região? Poxa, eu não vejo que essa região ela vai ter uma infraestrutura no curto, no médio ou no longo prazo. Será que faz sentido? Será que lá na frente eu vou conseguir, ao querer vender esse imóvel, uma facilidade em liquidez? Ou será que não? Eu vou ter muita dificuldade porque vai ter outros imóveis em outras regiões que vão ser mais atrativos por conta dessas facilidades. Não deixe de visitar, também para você conhecer onde que vai ser construído, o terreno em si, para você também ter essa visão e não só o conhecimento do empreendimento. Recapitulando as principais vantagens: pagamento flexível, valorização do imóvel, personalização, planejamento a longo prazo e menos burocracia. As recomendações foram pesquisa incorporadora e a construtora, registro de incorporação, memorial descritivo da obra e cláusulas de desistência. E as dicas finais para poder te ajudar foram acompanhamento legal, pesquise as opções e visite o local. Eu não posso deixar de finalizar esse vídeo sem pedir a sua opinião. E aí, você já comprou o seu imóvel na planta? Diz pra gente como é que foi a sua experiência. Talvez você comprou o imóvel na planta, ganhou dinheiro, teve uma ótima experiência, mas não tá por aí cantando nos 4 ventos da terra que teve uma ótima experiência. Mas
Pode ter certeza que se você não teve uma boa experiência, você vai sim comentar nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, também curta, clique no sininho para você ser notificado quando sair um próximo vídeo. Meu nome é Vinícius Amâncio, eu sou irmão corretor e esse foi mais um vídeo. Nos vemos no próximo. Forte abraço e tchau!